Doutor em Filosofia pela URGS, experiência ele tem então na área de educação, atuando em mais de 100 instituições de ensino nos últimos 5 anos, através de palestras, oficinas e projetos pedagógicos. Ele realiza capacitações de professores na área de didática, nas quais propõe um modelo de aula como oficina de estudos, alternativa tradicional à aula expositiva. Também é vencedor do Prêmio Educação RS 2010 da Simpro. Passo então a palavra para o Fábio. Bom dia. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Rafaele. A gente conseguiu dar um jeito nas agendas para elas fecharem. Então, eu vim de Porto Alegre ontem, 11 da noite, consegui estar aqui e depois tive que dar um jeito na agenda, mas eu vou conseguir voltar também para continuar seguindo meus compromissos. Eu gostaria de colocar para vocês o que me levou a trabalhar com palestras e projetos que tentam desenvolver a autonomia no aprendizado dos alunos. Isso tudo partiu, na verdade, de uma experiência pessoal minha. Eu fui aluno de uma escola tradicional de Porto Alegre, sempre fui um bom aluno, tirava boas notas. Quando eu fui fazer vestibular, passei de primeira na URGS e eu pensei, tá tudo bem. E quando eu fui começar o meu primeiro semestre como estudante universitário, eu me dei conta que havia faltado uma coisa dentro do meu aprendizado na educação básica. Eu sabia assistir aulas e ter um bom desempenho em provas. Isso eu sabia. Mas eu descobri que eu não sabia estudar. Primeira vez que o professor disse numa sala de aula do ensino superior que ele tinha dado aula até o ponto 7 e caía até o ponto 20 na prova, que a gente teria que estudar uma parte grande por conta, eu e alguns colegas ficamos revoltados. Mas como, professor? Vai cobrar alguma coisa que não deu aula? E ele disse com a maior tranquilidade, sim, mas essas partes estão no livro. Na verdade, de um professor muito mais qualificado do que eu, e de repente a aula dele, do livro, pode até extrair informações. Ele entregou o livro, talvez não tenha sido o melhor modo de proceder, do ponto de vista didático, pedagógico, mas ele disse assim, gente, vocês acham que vocês vão ter sempre o professor? O que adianta vocês saírem no curso superior, ou de qualquer curso, sem saber estudar por conta própria? Bom, eu acabei mudando de curso de filosofia, não foi curso de odontologia, né? Não foi por causa desse professor, né? Mas eu acabei mudando de curso, mudei para filosofia, também não foi tão profunda assim a reflexão que ele me colocou naquela hora, foi por vários outros motivos, mas no final das contas, quando eu acabei o curso de filosofia, eu resolvi estudar novamente para o vestibular, enquanto eu trabalhava, enquanto eu tinha uma série de coisas na minha vida lá. E eu me dei conta que aquele estudo que tinha sido tão difícil no meu primeiro vestibular, agora nessa segunda oportunidade, com mais experiência, eu conseguia realizar com muito mais facilidade, rendimento, rapidez. Eu havia aprendido a estudar durante a faculdade de filosofia. É uma faculdade extremamente pesada, que exige leitura de textos extremamente pesados, né? É uma faculdade muito exata, muito difícil. E eu tive um resultado muito bom nesse segundo vestibular e eu comecei daí a trabalhar com escolas. E foi então que eu me dei conta por que eu não tinha aprendido a estudar quando eu estava no colégio. Eu achava que era um problema com a minha escola. Então eu vou lançar uma pergunta para vocês. Quantas aulas são dadas na educação básica sobre como estudar? Quantas aulas? Vamos ver quantas pessoas aqui, eu gostaria que levantasse a mão, quantas pessoas aqui lembram de ter tido alguma aula que o professor disse assim, gente, hoje teremos uma aula sobre como estudar. Tem alguém aqui?
Poderia levantar a mão que teve uma aula dessas? Agora vejam a segunda pergunta que eu vou fazer. Vocês lembram de terem sido cobrados sobre o estudo? Então vejam só, a gente é cobrado sobre o estudo e não nos ensinam sobre como estudar. E a gente fala sobre inovação, criatividade, estudantes que têm uma grande capacidade de estudo para produzir, e de repente na nossa educação básica a gente não aprende a estudar, que seria o passo básico, né? Poder aprender alguma coisa por conta própria. Então eu comecei a trabalhar com alunos, depois com professores, também com pais, sobre como é que a gente forma hábito de estudo. Como é que a gente faz com que pessoas tenham a capacidade de aprender o que for por conta própria. E essa tem sido a minha luta, né? A minha luta, assim, tem sido de escola em escola, tentando mostrar para professores como é que a gente pode ensinar os alunos a estudar dentro de sala de aula, mostrar para alunos como é que eles podem estudar em casa e mostrar para pais como é que eles podem ajudar os alunos no seu estudo. Eu gostaria de fazer a pergunta também, quantos docentes tem? Eu gostaria de levantar a mão, quem é docente aqui? Então, é uma enorme maioria, né? Notem assim que, de certa forma, bom, a gente teve aulas expositivas a vida inteira. Poucas aulas não foram expositivas. É claro que tem, a gente como professor, a gente tenta tornar a aula mais dinâmica possível. A gente tenta dialogar com os alunos, a gente tenta fazer com que eles tenham iniciativa na aula. Mas no final das contas, se as aulas elas têm um modelo básico, que o professor apresenta o conteúdo aos alunos, e é dessa forma que ele aprende, ou é dessa forma que eu mostro para os alunos que eles devem aprender, porque é assim que eu faço a minha aula, eles acabam aprendendo outra coisa, além do conteúdo. Eles acabam aprendendo que eles precisam de alguém orientando o seu aprendizado, muitas vezes fisicamente, para que eles possam ter um aprendizado de qualidade. Será que as nossas aulas, elas não poderiam ser ainda mais qualificadas se os alunos eles pudessem estudar por conta própria o conteúdo e virem para a aula estudados e a gente pudesse então debater diretamente os conteúdos, porque inclusive é ensino superior, então a gente poderia contar para os alunos como uma espécie de colegas que estudam e debatem os assuntos nos quais a gente tem uma maior experiência. Mas essa é uma transição difícil. Uma transição que não é óbvia também. Já fiz uma pequena introdução. Eu acho que assim, o primeiro passo para a gente refletir sobre as mudanças que a gente tem que fazer no ensino, na educação em geral, não... Nota que o ensino é uma parte da educação, mas a educação como um todo ela tem que ser reformada. Isso é uma coisa que alunos, professores, a indústria, a gente nota que precisa ter uma reforma. A gente sempre se pergunta como, porque a gente não quer que seja uma reforma com uma ruptura traumática. Mas talvez o primeiro passo seja a gente pensar no que o mundo do século XXI ele se diferencia do mundo em outros séculos. Isso é uma coisa que, por um lado, é chover no molhado, dizer que muitas mudanças estão acontecendo, tudo mais, isso a gente já sabe. Mas talvez a gente tenha que ter consciência de que essa mudança ela é realmente radical. Não é simplesmente mais uma mudança ou que elas estão muito rápidas. É alguma coisa que foge da escala na qual outras gerações de seres humanos tiveram que enfrentar. A gente pode pensar que é um conhecimento numa escala tão alta que a gente não consegue prever que tecnologias que causam impacto nas nossas vidas e de que modo essas tecnologias causam impacto. Um exemplo disso, por exemplo... Tá, obrigado. Vamos pensar, por exemplo, em 2011, a Primavera Árabe. Qual o impacto que tem internet em certos aparelhos com um tipo de tecnologia social, que é a rede social? Tá certo, tem outras causas envolvidas,
Mas nenhum analista político do planeta conseguiria prever, no início de 2011, que 2 meses depois iriam ter revoltas em uma série de países extremamente fechados, e algumas dessas iriam acabar, inclusive, por exemplo, o Muammar Gaddafi morreu. Né? Ele realmente morreu naquele mesmo ano. Ele deve ter brindado pensando que era mais um ano do seu regime. Nenhum analista do mundo conseguiria prever alguma coisa dessas. A gente não tinha ideia do poder político que as redes sociais tinham. Depois daquilo ali, se começou a pensar que acesso livre à internet é um dos fatores de democracia, para medir a democracia de um país. Não se tinha uma ideia tão clara disso. Em relação à produção do conhecimento e essas tecnologias, a primeira que a gente já nota impacto é em relação às tecnologias da área da informação. Então, a gente pode saber sobre praticamente tudo, em praticamente qualquer lugar, instantaneamente. Quer dizer, uma pesquisa instantânea sobre a biblioteca na Rússia me informa, né, me dá contato com o pesquisador lá. Isso, bom, a gente vai ter que ver, na parte da tarde, a gente vai ver sobre o portal de periódicos da CAPES, mas isso poderia ser o portal de periódicos sobre qualquer universidade. Isso, um acesso instantâneo sem custo. Sobre as revoluções tecnológicas, cada vez surge uma tecnologia, a gente tem um outro modo de fazer certas coisas que a gente está acostumado a fazer. Essa pergunta, ao longo do século XX, ela foi sendo difícil de ser respondida. Mas no século XXI, chegou num ponto um pouco absurdo. A gente pode pensar, ali ainda no século XX, a gente tem lá o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Lá em 68. Né? O genial do filme não é ter acertado ou ter errado. O genial do filme é ter mostrado em 68, que era um tal grau de desenvolvimento tecnológico, que se a gente jogasse algumas décadas para frente, a gente poderia estar vivendo um cenário absurdamente diferente do que a gente viveu até então. Uma odisseia no espaço. O que a gente pode falar hoje em dia, por exemplo, quando a gente tem uma notícia vinda em vários lugares do mundo, com impressoras 3D gigante, imprimindo casas e montando elas num tempo impossível de se ter ideia. Pelo que eu me recordo, a experiência que fizeram lá na China de fazer um dia de produção de casas dessas montagens, em um dia foram produzidas 10 casas populares, com metade do custo usual. Metade do custo porque era muito mais fácil imprimir, já com todas as esperas de elétricas, hidráulicas e tudo mais, do que pegar os trabalhadores envolvidos com isso. E isso trazem desafios que, por um lado, nesse caso lá das impressoras 3D imprimindo casas, o que a gente faz com essa classe de trabalhadores, essas pessoas? Por outro lado, a gente pensa assim, bom, e se transformar num preço ridículo ter moradia? E num preço ridículo ter objetos, porque eu tenho impressora 3D? Assim como se transformou num preço ridículo, na verdade, sem custo, armazenar dados, trocar dados, o pendrive. Qual que era o custo, há 15 anos atrás, de duplicar uma biblioteca? Se eu fosse triplicar, então. Custo humano, logístico, dinheiro mesmo. E hoje em dia, qual que é o custo? É 0. Né? Sobre a nossa expectativa de vida, a gente tem, só para levar já para o ponto radical da raiz, né? Elas tendem a impactar a nossa expectativa de vida, essas tecnologias. Vocês vão me desculpar, eu vou utilizar 2 capas de revistas populares, mas é só para ilustrar o problema. Porque essas 2 capas elas mostram a evolução da questão. Tá? Então, a gente tem assim, qual é a expectativa de vida real dos seres humanos vivos em 2014? Não a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida real. A expectativa de vida ao nascer, ela é calculada com base nos óbitos. A expectativa de vida ao nascer. Né? Então, eu tenho pessoas... A expectativa de vida ao nascer no Brasil tem em torno de 74 anos. Há 74 anos atrás, qual era a expectativa de vida dessas pessoas que falecem com 74 anos? Qual era a expectativa de vida ao nascer em 74 anos atrás no Brasil?
Vocês têm ideia? Não chegava a 50 anos. E essas pessoas estão falecendo com 75. É um aumento de 50% no que se esperava e o que ocorreu. Vamos pensar que a nossa expectativa de vida é 74 anos e que aconteça também um aumento de 50%. Vocês têm ideia por que previdência é um problema? Mas o que acontece é o seguinte, a gente teria que calcular óbitos mais desenvolvimento tecnológico. Só que já se tem um consenso que a gente não consegue prever como é que é a escalada tecnológica em diferentes áreas, para os próximos poucas décadas, inclusive para a área da saúde. Acaba sendo um consenso que a expectativa de vida para os seres humanos vivos em 2014, a gente faz parte da primeira geração de seres humanos, da história, que a gente não tem dados para prever qual que é a expectativa de vida ao nascer. Não é que falta conhecimento. Não, a gente não tem dados, porque a gente não consegue prever a escalada tecnológica. Então, a gente tem expectativa de que em 20 anos vai ser acessível e com baixo custo, sei lá, duplicação de órgãos. Então, cada pessoa vai poder ter seu estoque pessoal de órgãos para reposição indefinida. Sei lá. Só sei que aqui estão as capas de revista que fazem a gente pensar exatamente essa questão que eu coloquei. Em 99, na época da ovelha Dolly, começou uma discussão muito viva. Pô, se a gente consegue fazer clonagem, qual que é a expectativa de vida de uma criança que nasce em 99? Daí se começou, já olhando para algumas décadas atrás, se projetando, disseram o seguinte, talvez chegue a 130 anos. Daí reeditaram, mais ou menos uns 10 anos depois, a mesma capa, como se o menino tivesse crescido, dizendo, bom, na verdade a discussão é em que momento do século XXI a gente vai ser capaz de dar imortalidade. E a questão é o seguinte, sobre o acesso à tecnologia, a gente tem que pensar, né? As tecnologias elas surgem com uma escalada tão rápida que elas caem de preço muito rápido também e se tornam acessíveis. Então, qual que era o preço de um celular quando surgiu lá no início da década de 90? Lembra qual que era o preço de um celular? Aqueles celulares, né? E qual que era o custo para fazer uma ligação? E quando surgiram as primeiras televisões de plasma? Vocês lembram quando é que as primeiras televisões de plasma? Eu lembro a primeira vez que eu fui no shopping e fui impactado por uma televisão daquelas. O custo era por volta de 28, 30 mil reais. E na época, 28, 30 mil reais era mais do que era hoje. Era o preço de um carro. E hoje em dia a gente pode comprar uma televisão LCD, 42 polegadas, com HD, com conversor digital integrado, sei lá o quê, por R$ 1.299, em 12 vezes sem juros, só amanhã. Só amanhã, mas a gente pode. Qual é o preço de um celular que a gente pode usar só para falar, que não tenha nenhum outro coisa envolvida? Na verdade, celulares nem existem mais. Mas sabiam que nesse ano, foi no final do ano passado, a quantidade de celulares do mundo superou a quantidade de seres humanos? Chegou a 7 bilhões de celulares. Funcionais. Aqueles celulares que estão atrás da nossa gaveta, tal, elas estão funcionando ainda. Só que a gente não usa mais porque, né, ficou barato demais e tem outro que é mais interessante. Então, olhem só. Só uma reflexão. Não existe um ditado que diz só existe uma coisa certa na vida? Gente, se a gente não tem expectativa nem mesmo quanto tempo de vida a gente vai ter, os nossos filhos, os nossos alunos, como é que a gente pode dar uma educação para se preparar para um cenário que a gente não conhece? Como é que vai ser a vida familiar? Como é que vai ser trabalho? Como é que vai ser previdência? Porque a gente fica feliz de pensar que vai viver bastante tempo. Depois a gente se dá conta que a nossa sogra também vai viver bastante tempo. E a gente começa a se desanimar. Pensar, que futuro é esse? Que eu vou ter que aprender a dialogar com a minha sogra.
Que tristeza! Então, vamos lá. Sobre acesso à informação, a gente já tem uma experiência disso. Só notem que o desafio em relação à informação, em relação ao conhecimento, se inverteu no século XXI em relação a qualquer outro século da história da humanidade. O desafio, hoje em dia, é escolher o que aprender em que profundidade. A gente tem um acesso praticamente ilimitado. Antes, o desafio era o seguinte, quem não escutou isso no colégio? Aproveita todas as oportunidades de aprendizado. Aproveita ao máximo. Porque um dia isso pode ser útil. Significa o quê? Toda oportunidade que tu tiver, pega e coloca na tua mochila. Pega e coloca na tua mochila. Pega e coloca na tua mochila, porque um dia, de repente, tu vai precisar e não vai estar acessível. Tu não vai ter acesso. E daí tu vai ter na tua mochila. E tu vai te salvar. Hoje em dia, não. É um cenário de abundância. Está tudo acessível. Eu tenho que poder escolher o que vale a pena eu ter na minha mochila ou não. É o desafio inverso, na verdade. Qual que é o limite da formação para alguém que sabe estudar hoje em dia? Qual que é o limite? Pois há 20 anos atrás, 15 anos atrás, tinha limite. Acesso a certos meios acadêmicos, a certos professores. Hoje em dia tem o Meet, transmitindo aulas ao vivo, com seus professores incríveis para o mundo inteiro, e tu pode até se inscrever nos cursos deles, né? Do Meet. Então, tu pode ter uma formação do Meet aqui em Santo Augusto, junto com o Instituto Federal. E algumas imagens. Só para ilustrar, a gente tem as mídias tradicionais, e a essas se somam outras, né? E um cenário que acaba trazendo bastante confusão. Porque é tanta informação que a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, por exemplo. Quais foram os fatos mais importantes dos últimos 2 anos? Ou quais foram os fatos mais importantes do último mês? Ou os fatos mais importantes da última semana? Vocês notam que existe uma dificuldade em responder essas perguntas? Porque é muita coisa. E diante de essa quantidade enorme de informação, cada vez a nossa capacidade de analisar a informação e relacionar uma com a outra e sistematizar acaba sendo cada vez maior. Mas é um desafio tão grande que vem as tecnologias e já resolvem essa demanda dizendo assim, ó, existe o Google. E o Google, eu não preciso classificar nada. Lembra quando surgiu a internet que tinha o Alta Vista e o Yahoo? Que a gente classificava em educação, entretenimento, cultura, e depois fazia a pesquisa. Daí, isso tudo se reduziu a uma coisa ridícula, de um campo, que eu posso escrever qualquer frase, mesmo mal escrita, e eu não sei como, que aquilo lá encontra o que a gente precisa. Se vocês tivessem que ir para uma cidade no Mato Grosso do Sul, há 15 anos atrás, e tivesse que encontrar algum endereço lá, como é que a gente faria? A gente pega a lista telefônica, o Achei, sei lá como é que era o nome, pega o mapa da cidade, até conseguir um mapa do não sei o quê. A gente tem acesso a todos os mapas do mundo, instantaneamente. Quer dizer, né? Porque essa tecnologia nos resolve. Então a gente pensa, pô, está tudo confuso, mas a gente, tendo a tecnologia, a gente consegue dar conta. E muitos alunos pensam assim, muitos de nós, às vezes, a gente tem essa impressão. Os professores nem tanto, mas os alunos, ainda mais os que vêm do ensino médio, gente, isso aqui é... Se eu tenho o Google, se eu tenho o iPad 2, 3, 4, sei lá quantos que vou inventar, então eu estou resolvido. O professor me pergunta o que são os fatos mais importantes dos últimos 2 anos, procuro no Google. Professor, por que eu tenho que aprender isso aí? Ah, porque isso pode ser importante no seu futuro. Mas se for, eu procuro no Google. Eu procuro no Google. Está lá. E cai mais ou menos no que aquilo ali que o rapaz diz para a moça, né? Que é um problema. Meu laptop tem 8 GB de memória. Em meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10 mil músicas do meu iPod. Então, olha a sensação de poder que ele tem. Parece que eu não preciso mais aprender nada diante da informação disponível. Mas vem a moça e diz o seguinte, tudo bem, mas com todo esse acesso à informação, o que tu retém?
O que tu acaba realmente aprendendo? O que tu tem na tua cabeça que te ajuda a criticar o mundo ou analisar as coisas que estão à tua volta? O que cabe na tua cabeça realmente? E ele responde que cabe umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olhe lá. E isso é uma coisa que a gente nota também na indústria e nota nos setores de comércio. Dizem que a coisa mais difícil é encontrar pessoas que realmente consigam pensar e encontrar soluções. No mercado de trabalho, o que se exige? Pessoas com iniciativa, proatividade, capacidade de encontrar problemas e buscar soluções, pessoas que são agentes críticos e conseguem aprender constantemente. Tem a imagem ali de um trabalhador, mas só dando a ideia, né, de que talvez as instituições de ensino, sejam básicas ou superiores, tenham que formar pessoas que, mesmo que tendo ou não tendo um conhecimento melhor ou menor, maior ou menor do conteúdo, que tenham capacidade de continuar progredindo por conta própria. Mas a gente pode se questionar, será que as nossas instituições de ensino, básicas ou superiores, elas podem dar conta desse mundo que gira numa velocidade tão grande, com tantas tecnologias e conhecimentos sendo produzidos? Pois eu acho que não é difícil a gente notar o seguinte. Em primeiro lugar, nunca a educação foi tão importante. Porque se eu tenho tantos dados e tanta informação para ser utilizada, classificada e selecionada, do que vale a pena eu escolher para aprender? Então, eu preciso ter uma educação muito boa. Por outro lado, a gente nota que a velocidade de produção de conhecimento ela é tão alucinante que eu tenho vários paradoxos para o modo como a gente está acostumado a ensinar. Eu tive, fazendo uma palestra que um aluno, um professor, ele disse o seguinte, ele era professor de uma disciplina de administração, e ele disse que ele passou pela dificuldade, de, depois de ter tido lá o semestre com os alunos, ele ter se dado conta que o que ele havia ensinado na disciplina era melhor feito por um programa de computador. E ele ficou pensando, será que eu digo para os meus alunos que melhor do que eles olharem os livros e sobre o que nós aprendemos, eles usarem o programa? Ou será que eu guardo isso para mim porque daí eu não sei direito o que fazer para eles, porque que a gente trabalhou? E ele decidiu depois do segundo semestre, não foi no primeiro, mas ele disse assim, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês, tem programa tal, 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 deu uma aula sobre o programa, como é que se inseria os dados, e disse, olha, aqui vocês encontram mais segurança no mercado de trabalho, do que vocês forem fazer, do que a gente trabalhou. Ele disse, mas o que a gente aprendeu serve para a gente entender melhor como é que funciona? Ele disse, olha, serve mais ou menos como uma dedução, dentro da matemática, a gente tem aprendido a deduzir um teorema e utilizar esse teorema ou essa fórmula. De certa forma, é importante a gente entender por que tem a fórmula de Bhaskara, ela é aquela. Mas, por outro lado, o que eu tenho que fazer é conseguir aplicar a fórmula de Bhaskara em diferentes problemas, mais do que saber a dedução na prática. Ele se deu conta que a aula dele tinha sido obsoleta, se transformada em obsoleta. Um aluno pode ser avaliado sobre alguma coisa que não vale mais. Um professor pode mesmo aprender alguma coisa para estar no seu programa de aulas que é obsoleto. E pode mesmo se consolidar nos meios científicos um saber que é ultrapassado. Porque os centros de pesquisa ao longo do mundo eles estão produzindo uma velocidade tão grande que enquanto um está produzindo, o outro está produzindo, são tipos de tecnologia e conhecimento que não se nota exatamente a conexão entre um e outro, mas à medida que um surge, um interfere, e de repente todo um processo e toda uma linha de pesquisa, e tudo o que se fazia se tornou obsoleto porque se conseguiu um processo mais rápido, ou seja o que for. Então a gente fica com um problema. Nós estamos numa instituição de ensino. E o que a gente deve ensinar se a gente não tem segurança sobre a utilidade do saber que a gente está passando, ou mesmo a validade? A gente precisa notar que um sistema de ensino ele é baseado em um saber fundamental que deve ser ensinado. E com base nesse saber fundamental, a gente pensa em vários outros que servem para que, no final das contas, se chegue àquele saber mais elevado. E a gente tem, lá na Idade Média, o surgimento das primeiras instituições de ensino com um currículo determinado.
que não são espaços de prática e aprendizado constante que os professores ensinam para mestres mais ou menos sobre aquele conteúdo. Não, eu tenho um currículo bem determinado. Por quê? Porque o saber fundamental era bem determinado. A existência de Deus. Por que eu tenho que aprender isso, professor? Porque eu tenho que aprender isso, para aprender isso, para aprender isso, para contemplar a realidade de Deus. Quer ir para o inferno? Não, professor. Então, note que você aprender isso aqui, você vai conseguir aprender melhor sobre como é Deus e que caminho você chega lá e tudo bem. Muito bem. À medida que a gente vai avançando na história da humanidade, a gente tem outros conhecimentos para serem ensinados por uma série de pressões e tudo mais. Então, além do conhecimento sobre a realidade de Deus, que se tinha na Idade Média, se começou a ensinar sobre também o poder da razão desvendando o mundo. Até que se chega um ponto, depois da Segunda Guerra Mundial, que todo o conhecimento, indústria e desenvolvimento que se conseguiu ter nos vários campos de ciência e de arte, levaram os seres humanos a fazer um banho de sangue, e depois da Segunda Guerra Mundial se questiona: qual é o saber mais básico a ser ensinado depois que toda a história da humanidade nos levou a um banho de sangue? E se começou a dar uma resposta negativa. Vamos tentar ensinar de tudo, porque talvez um dia seja útil no futuro. É uma resposta negativa, na verdade. Não é que a gente sabe, é que como a gente não sabe, a gente vai tentar ensinar de tudo. Então os currículos começam a ficar inchados. E a gente tem que se questionar, para o século XXI. Se fosse para a gente ensinar uma coisa para os nossos alunos, que eles saíssem da educação básica, mas também, se eles saíssem da educação superior, com um saber, qual seria esse saber? Notem que se a gente não tiver isso, eles vão nos questionar: por que eu tenho a aula de hoje? E a gente não vai ter exatamente direito sobre o que apontar. Eu acho que a resposta para isso aqui, a gente pode arriscar uma resposta simples, baseada mais ou menos no que a gente estava vendo. Se a gente tem uma vida com incertezas no futuro, o que é certo é que a gente vai ter que aprender durante a vida inteira. Então, de alguma forma, a gente tem que aprender alguma coisa que nos ajude a aprender durante a vida inteira. Notem, não existe mais uma lista de conteúdos que seja suficiente para dizer que alguém tem formação. Pode chegar um cara com 3 PhD de Harvard, 2 de Oxford e 1 da Sorbonne. Se ele não continuar estudando, alguma pessoa com menos qualificação que estudou ao longo de 6 meses, realmente vai poder estar com conhecimento superior sobre aquela área. Vai poder estar dizendo melhor estado da arte do que ele. Claro que é difícil pensar que uma pessoa com toda essa qualificação não estude por conta própria. Mas, por hipótese, a gente já vê. E é uma coisa que meio que a gente já sabe. Não importa tanto o diploma. Importa a nossa postura constante de aprendizado. Nota que, então, a reforma para fazer uma educação diferente não é uma reforma curricular. Nenhuma reforma curricular vai poder resolver essa questão. Porque não existe lista de conteúdo suficiente. Depois de 10 anos, 5 anos ou 6 meses, um aluno bem formado vai ter que continuar aprendendo. Então, cada um deve ser capaz de reformar-se continuamente. O aluno ele vai estar formado se ele aprender a construir seu conhecimento com autonomia. Vamos pensar num aluno de colégio. Ele tira 10 em tudo. Do início ao fim da educação básica. Primeira coisa que ele tem que fazer, coitados dos nossos alunos, é fazer uma escolha profissional. Com toda a sua experiência, lá, com a idade que eles têm, vão fazer uma escolha profissional. Tudo bem. Ele tem que fazer uma escolha. Isso é diferente do que ele teve que fazer ao longo de toda a sua educação. Ele teve que simplesmente mostrar que ele aprende o que dizem para ele aprender. E agora faz uma escolha. Tá, mas o que eu escolho? É tu que decide. Tu que vai ter que decidir. Não sei. Talvez esse aluno nota 10, que a gente atesta, e a avaliação internacional dos estudantes atesta como um aluno nota 10 e a melhor educação do mundo, não seja a melhor educação do mundo para o século XX e anteriores. Mas para o século XXI, se ele não for capaz de continuar construindo o seu conhecimento por conta própria,
Ele teve uma formação que não serviu. Ou não serviu muito. Por outro lado, aquele aluno que pode ter tido um monte de nota mediana, rodado no ano, passado no outro, mas que tem a capacidade de aprender constantemente, aquele aluno inquieto, que nos incomoda também, talvez seja o aluno que a gente sabe que ele vai conseguir se virar no mercado de trabalho, na indústria, ou mesmo na pesquisa, que a gente tem que aprender a se virar na pesquisa também. Então, o conceito-chave é autonomia. A gente tem que formar pessoas com autonomia. Então, vamos ver rapidamente um modo simples de colocar, de resumir um conceito complexo. Ali está em vermelho, em cima de um dos cavalos, está escrito desejos. Vamos pensar que a autonomia é a capacidade da nossa razão controlar nossos desejos e emoções, mais ou menos como um cavaleiro deve ser capaz de controlar os cavalos de uma condução, seja ela uma carruagem ou seja uma biga, para que esse conjunto tenha um rumo. Então, os cavalos puxam em diferentes direções, o cavaleiro tem que saber controlar, numa boa medida. Às vezes puxar e às vezes liberar o laço. Da mesma forma, a gente tem desejos, a gente tem emoções, a gente tem vontade de comer, tem vontade de dormir, a gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de reagir quando a gente é provocado, ou fugir quando a gente tem medo, mas a gente aprende a controlar isso numa boa medida. E assim a gente vai guiando a nossa vida. Notem que uma pessoa pode viver com baixo grau de controle sobre seus desejos e emoções. Assim como uma carruagem pode se movimentar com um cavaleiro que não é muito eficiente, ou mesmo com alguém que esteja dormindo. Eu olho a carruagem, ela está lá olhando, ela está se movimentando e eu digo, olha lá, ela está se movimentando. Quando eu vou ver, o cavaleiro está dormindo. Ou seja, ela estava se movimentando ao sabor dos cavalos. Ela estava sendo conduzida pelos cavalos. Da mesma forma, uma pessoa pode ter sua vida e se deixar conduzir por seus desejos e emoções, fazendo o que dá na telha. Da mesma forma que aquela carruagem ela está sem rumo, está indo para a esquerda, para a direita, está indo para o beco sem saída, está indo para um penhasco, está a ponto de se partir ou não, e a gente não tem muito o que fazer sobre isso, são os cavalos que estão controlando. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma baixa autonomia também está levando a sua vida para a direita, para a esquerda, está indo para um penhasco, está a ponto de partir sua vida, está passando por cima de outras carruagens também, provavelmente uma pessoa que passa por cima dos outros, porque só vê seus desejos, suas emoções, então realmente passa por cima dos outros. Então, qual que é o objetivo da educação segundo uma perspectiva da autonomia? Ensinar a capacidade de controle da nossa razão, do nosso conhecimento sobre as coisas que a gente sente. E não é só controle e repressão dos desejos e emoções, é saber o momento certo de soltar e liberar esses impulsos. Quando a parte racional, digamos, o cavaleiro, predomina sobre os cavalos, a parte apetitiva, a gente diz que a pessoa tem autonomia. E quando uma pessoa ela tem a sua parte dos impulsos predominando sobre a parte racional, digo a pessoa ela vive em heteronomia. Num caso, ela segue regras próprias, autonomias, regras próprias, né? Auto e nomos. No outro caso, ela sempre segue regras externas, ou coisas que lhe são ditas, ou coisas que são ditadas pelos seus desejos e emoções, e que a pessoa simplesmente age determinado por seus impulsos. Nota que, segundo essa perspectiva, uma pessoa que faz tudo o que dá na telha, ela não escolhe. Por isso ela não é livre. Ela simplesmente faz o que os impulsos determinam. Então eu tenho uma frase que a vontade, então, digamos que ela é escrava dos seus desejos, ela não é livre. Só um modo claro de fazer essa distinção é o seguinte: uma pessoa que não tem autonomia faz sempre a seguinte pergunta: por que eu devo fazer se eu não gosto? Se eu não gosto, eu não devo. Se eu gosto, eu devo. Uma pessoa com autonomia vai fazer uma pergunta bem diferente. A pergunta é assim, na verdade é uma constatação, é assim, olha, eu não gosto, mas talvez eu deva.
Eu gosto, mas talvez eu não deva. Então, separa o que é o seu dever e o que é seu impulso. E uma educação, então, seria a capacidade da pessoa conseguir separar uma coisa da outra. Como é que eu desenvolvo a autonomia, essa capacidade de escolha, em diferentes campos? 3 estágios básicos. Primeiro eu vou falar uma definição mais teórica, depois eu vou falar um caso prático. Digamos que eu não sei desenvolver uma atividade com escolhas minhas, por conta própria, criando minhas próprias regras. Num primeiro momento, eu vou precisar que me digam como fazer. Eu vou ter que utilizar regras rígidas, externas, rígidas no sentido que elas não estão sujeitas a deliberação nem nada. Eu vou seguir de uma forma irrefletida regras que me são postas. Essas regras vão servir que eu tenha uma prática. Eu vou conseguir fazer de uma forma independente, mas não exatamente por conta própria. Independente, porque eu vou seguir aquelas regras, eu vou conseguir fazer essa atividade nova. Mas essa prática se transformando numa coisa mais complexa, ela vai acabar mostrando que por trás dessas regras rígidas, eu tenho certos princípios que regem a atividade. Quando eu consigo incorporar os princípios, eu consigo, observando circunstâncias, criar regras minhas para executar aquela tarefa. Então, eu vou dar um exemplo bem prático e da minha vida, inclusive um exemplo real. Quando eu fui aprender a dirigir, num determinado momento, o professor disse para mim, o instrutor, Fábio, não acelera na curva. Provavelmente tinha dado um susto nele, né? Mas ele me disse com muita clareza, e a partir disso, toda vez que eu ia fazer uma curva, ele dizia, olha, faz a curva à direita, mas não acelera na curva. Faz uma curva à esquerda, não acelera na curva. Faz uma curva adiante, não acelera na curva. Tudo bem. Eu fui fazer minha prova de direção, não tinha o professor do meu lado, mas ele estava aqui, né? Faça a conversão à direita, não acelera na curva. Faça a conversão à esquerda, não acelera na curva. Passei na prova, recebi minha carteira, achei que sabia dirigir, né? E fui dirigir lá em Porto Alegre, tranquilamente, com mais confiança do que eu deveria. Estava andando lá numa grande avenida, devagarinho, mas na minha direção defensiva do início da carteira, minha carteira provisória, e eu tive que fazer uma curva. O que eu pensei? Não acelera na curva. Só que acontece, vocês que conhecem, quem conhece Porto Alegre sabe que Porto Alegre não é uma cidade tão regular, assim, tão plana. Então, não era uma curva assim. Era uma curva assim. Era um morro, sei lá qual que era a altura daquilo. Era uma curva em lomba. Não acelera na curva. Então, eu formulei o plano. E o plano era o seguinte. Eu vou acelerar o carro. Quando eu chegar na curva, eu paro de acelerar e meto o carro. Depois, quando terminar a curva, eu piso de novo e tudo vai dar certo. Mas a curva era longa demais na lomba, né? Então, o carro, logo depois de eu ter acelerado muito, e todo mundo ter vindo atrás de mim achando que eu estava correndo, eu parei de acelerar o carro, botei o carro na curva e morri o carro. Né? E todo mundo passou me elogiando, dizendo, pô, parabéns, muito obrigado. Né? Isso aí, cara. Tudo bem, valeu. Foi uma situação extremamente estressante. Né? Eu peguei, coloquei o pisca-alerta, voltei para a avenida, todo mundo continuava me elogiando. Mas eu pensei, bom, eu preciso fazer essa curva, agora eu tenho que decidir o que fazer. Né? Mas daí eu notei o seguinte, que o professor tinha me dito não acelera na curva, mas era impossível fazer essa curva sem acelerar. O professor estava errado. Eu me dei conta que, na verdade, o professor ele tinha uma coisa, na verdade, que ele queria dizer. O que ele queria dizer para mim era o seguinte, cuidado com a velocidade na curva. A velocidade na curva é diferente da velocidade na reta. Isso é um tipo de regra que se chama um princípio. É uma regra geral, que não serve para eu fazer nenhuma aplicação particular, mas que serve para eu avaliar as circunstâncias e fazer a minha própria regra. Olha, não acelera na curva era uma regra rígida. Qualquer curva, não acelera. Agora, cuidado com a velocidade na curva é um princípio. Observando a circunstância, eu poderia formular uma regra minha. Eu devo acelerar na curva. Eu não devo acelerar na curva. Então, por algum tempo, né, toda vez que tinha a curva, é claro que eu via daí a circunstância e fazia. Claro, depois a gente incorpora de uma forma automática. Um exemplo bem rápido também, que é o seguinte. Quando a gente vai aprender a cozinhar,
ou vai cozinhar um prato de uma comida que de uma culinária que a gente não está acostumado, lá, cozinha baiana. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando vai cozinhar alguma coisa nova? A gente segue uma receita à risca. E assim, 3/4 de xícara de farinha. Cara, é 3/4, isso aqui é 3/4, daí tira uma colher, bota uma colher que parece que vai dar tudo errado. A gente segue aquilo ali, não tem ideia do que está fazendo. Mas depois de fazer algumas vezes diferentes pratos, a gente começa a entender, então a prática, regras rígidas nos levam à prática. E com a prática, a gente vai notando que, eu tenho certos princípios em relação a tempo de cozimento de alimentos, tempero, harmonização. E chega num dia que o cara vai fazer uma receita, olha o que tem na geladeira e faz. Formulou sua própria receita, fez sua regra. Ganhou autonomia na cozinha. Da mesma forma, autonomia no aprendizado pressupõe uma atividade de aprendizado básica, que é o estudo. Alguém que não tem autonomia para estudar por conta própria, não tem autonomia para fazer outras atividades de aprendizado, como, por exemplo, a pesquisa. Será que alguém pode ser pesquisador sem saber estudar? Eu vou começar do mesmo modo, uma receita básica, eu vou seguir à risca, um método de estudo que dê segurança, que permita a prática, que os alunos já possam notar que sim, eles podem estudar sozinhos, então vão ganhando confiança. É como a primeira vez que o cara faz um miojo, e pensa, não vou mais passar fome, e se anima a tentar fazer outras receitas. A gente vai ter que começar com o miojo do estudo. Senão os alunos... Não é muito bonito, mas, na verdade, vocês entendem a ideia que eu quero colocar. A gente precisa levar os alunos à prática para que eles possam depois incorporar princípios sobre os seus aprendizados, sobre o modo como eles aprendem. Qual o objetivo geral da instituição do ensino? Seria desenvolver a autonomia dos alunos, quem sabe, através do aprendizado de conteúdos específicos. Então, notem, se antes eu estava colocando que não é a reforma curricular que vai mudar o ensino, também significa que a gente talvez não precise, então, abrir mão do currículo que a gente já tem. A gente pode dar o currículo que a gente já tem com as aulas, não exatamente as aulas, mas com a lista de conteúdos que a gente já tem, e, através deles, ensinar os alunos a terem autonomia. É o modo de trabalhar esses conteúdos que vai fazer com que eles tenham maior ou menor autonomia. Então, na verdade, é uma reforma muito mais didática do que curricular. Um modo de trabalhar com os conteúdos. Então, vamos pensar como é que a gente poderia desenvolver essa autonomia no aprendizado. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, a gente pensar que a autonomia no aprendizado é a capacidade de utilizar aquela capacidade de controle para que cada pessoa aprenda a buscar conhecimento por conta própria, conquistando uma progressiva independência frente ao professor em relação ao aprendizado dos conteúdos específicos. Ele pode continuar tendo uma dependência, uma vinculação muito forte do professor como orientador, uma pessoa que ajuda ele a progredir nas suas pesquisas, por exemplo. Mas cada vez um aluno com mais autonomia, ele vai notar que ele precisa menos daquela aula específica, e ele vai poder também aprender por conta própria e, quem sabe, contribuir para a aula no momento quando o professor estiver dando. Alguém que tem autonomia no aprendizado é alguém que sabe, pelo menos, alguma coisa sobre como estudar e sabe também colocar o estudo na sua própria rotina. É alguém que consegue aprender constantemente como um hábito. Como o hábito de escovar os dentes, eu tenho o hábito de, alguns momentos na semana, estudar. Daí tem uma pergunta que eu costumo fazer para os alunos, que é o seguinte. Eu vou fazer palestra para alunos sobre que todo mundo tem que estudar por conta própria e tudo mais. Então, imagina a cara dos alunos. Tá? E daí eu pergunto, em um certo momento, isso aqui. Gostaria que levantasse a mão aqui quem acha que o ser humano é capaz de voar. Vamos levantar a mão quem é que acha que sim. Vamos lá, sem medo de ser feliz, gente. Vamos lá, cada um dá a sua resposta. Pois é, abaixa a mão. Eu sei a questão que vocês estão se colocando. Claro que se eu for pegar com essa minha roupa aqui, vou ver que eu vou abrir meu casaco e vou sair voando, isso não vai acontecer. Mas, efetivamente, um ser humano é capaz de ir para outro continente em 12 horas.
voando. Não é sozinho. É com as suas tecnologias, com os seus equipamentos que vai criando. Então, olhem só. Por que isso aqui eu acho interessante? Porque tem a ver com a gente perceber que o ser humano é capaz de criar coisas que fazem ele fazer o impossível. E quando a gente coloca para os alunos, ou, na verdade, a gente coloca qualquer atividade que a gente não tem autonomia ainda, e coloca o desafio de tu executar uma atividade que tu não sabe como é que é, num primeiro momento a gente pensa, eu não sei como fazer, porque eu não tenho os princípios ainda. Então, digamos que eu vou pegar uma pessoa, vou ensinar ela a dirigir, eu abro o carro, atiro a pessoa lá dentro, dou um pontapé nela, fecho a porta assim, te vira. A pessoa vai dizer, depois de tentar um tempo, isso aqui é impossível. Mas talvez, se eu mostrar para ela como fazer, ou essa pessoa encontrar um professor, encontrar um manual, ela vai poder começar a ganhar autonomia em diferentes campos. O que eu resolvi colocar para vocês é que talvez os nossos alunos, e talvez a gente também, precisa se dar conta que para a gente ganhar uma boa autonomia no aprendizado, alguns equipamentos básicos têm que estar presentes, algumas coisas básicas a gente tem que poder fazer. E também poder orientar os alunos. Sem isso, a gente vai estar dizendo, de repente, gente, peguem esse conteúdo e estudem na nossa aula, ou estudem para a aula seguinte. Será que eles sabem ler um artigo? Será que eles sabem ler um artigo, ler, marcar, sublinhar, encontrar o que é mais importante? Notem que a gente pode dizer, mas comigo foi assim. Pegaram e me atiraram lá num programa de iniciação científica, me largaram que eu tinha que fazer não sei o quê, e eu aprendi. Tudo bem, aprendi no peito e na raça. Mas será que nossos alunos têm que aprender também no peito e na raça? Será que isso também não é uma coisa que desmotiva eles e alguns ficam pelo caminho? Será que colegas nossos não ficaram pelo caminho também? E foram fazer qualquer outra coisa, menos pesquisa? Porque disseram, isso não é para mim. Talvez eles tenham sido atirados dentro do carro, com um pontapé na bunda, e assim, te vira! E os caras se quebraram. Ou foram tentar se atirar do penhasco sem equipamento. E se quebraram. E disse, eu disse que eu não servia para isso. Então, eu vou apresentar um pouco de equipamento básico. Vai ter algumas coisas óbvias, mas nem sempre é óbvio fazer o óbvio. E eu acho que isso aqui serve para a gente e também para os nossos alunos. Qual é o objetivo principal, então, final da palestra? A gente veio falando lá sobre a educação no século XXI, autonomia no aprendizado. Eu estou querendo, no final, dar os instrumentos de autonomia para a gente poder ofertar aos alunos. E também para a gente, se a gente quiser, se alguma coisa for ajudar. Então, a primeira coisa, que desconfigurou um pouco a letra, mas tudo bem. Quando a gente vai estudar, os alunos forem estudar, a gente precisa orientar que eles não saiam estudando alguma matéria em geral, que eles saibam que eles vão estudar sempre um conteúdo específico. Se for estudar, eu tenho uma série de artigos para ser estudado, qual artigo? Até que página? Sem ter alguma coisa específica, a gente acaba ficando perdido numa quantidade enorme de conteúdos e acaba pulando de um em outro na agonia de tentar fazer aquilo ali a tempo. Então, como um primeiro procedimento para a pessoa ter autonomia no estudo, é poder selecionar muito bem qual conteúdo que vai ser estudado. Talvez isso sirva para a gente, quando a gente vai colocar uma matéria, ou uma tarefa, ou um artigo para ser lido de uma aula para outra. Talvez tenha que ser uma coisa específica para que eles consigam fazer aquela tarefa, para não dispersar o aluno. Gente, se é uma coisa específica, vai ser fácil os alunos reunirem o material de estudo, encontrarem o artigo, ou encontrar artigos de apoio. Notem que não é porque eu dou simplesmente uma tarefa que parece pequena, que aquela tarefa não vai ser qualificada. Se eu entregar para os alunos lerem 5 páginas muito importantes para a minha disciplina, e pedir que eles se aprofundem nessas 5 páginas, eles vão poder buscar elementos deles para aprofundar essas 5 páginas. Se eu der 50, tomara que eles tenham lido as 5 primeiras de uma forma aprofundada. Provavelmente a gente vai conseguir aproveitar mais essa aula e esse aluno, e ele vai conseguir aproveitar melhor se ele tiver lido de uma forma aprofundada uma parte dessas 50. Então, privilegiar qualidade ao invés de quantidade. Conteúdo específico vai fazer com que a gente tenha um material também específico. Reunir material de estudo. Bom, ainda vai ter a oficina sobre periódicos da CAPES. Mas imaginem, gente, o universo que é isso. E
como a gente tem que ensinar os alunos e mostrar para eles como é que a gente seleciona uma coisa específica, um foco, senão isso se perde. Gente, uma coisa simples, extremamente básica, mas eu não tenho como não colocar. Existe uma cultura geral sobre estudo que os alunos veem, e que às vezes a gente tem também, mas muito mais os alunos, que é assim, ó, estudar, cada um estuda do seu jeito, e se uma pessoa tem vontade de estudar, ela dá um jeito de estudar em qualquer lugar e vai conseguir. Não. Uma coisa é revisar conteúdos para uma prova, conteúdos que eu estou revisando, que eu já sei, eu estou revisando, assistindo futebol na televisão, conversando com o pessoal, escutando uma música. Outra coisa é estudar, no sentido estrito da palavra. Estudar, estritamente falando, é aprender por conta própria um conteúdo inédito. É bom ler na cama, é bom talvez revisar no sofá, mas quando a gente vai estudar, que seja num local adequado. Música, os alunos costumam dizer que gostam de estudar com música, daí eu brinco com eles, né? Eu digo assim, quem é que gosta de estudar com música? Daí vários levantam a mão. Daí eu digo para eles, mentira! Vocês gostam de música. Vocês não gostam de estudar com música. Vocês suportam mais tempo na frente do livro com música. Eles começam a rir. Mas a realidade é que se eles vão ter que aprender uma coisa por conta própria, eu tenho aqueles momentos, são aqueles 10, 15 segundos, eu tenho que parar para pensar numa coisa nova. E nesse momento vem o refrão da música, vem qualquer parte da música, e realmente a pessoa se desconcentra. Então, só se for uma música baixa. Eu, na verdade, acabei de descobrir aqueles programinhas que tem para baixar no iPhone, no iPad, são aqueles programas com som de chuva, som de jardim zen. Gente, olha, isso aqui, eu digo para todos nós, eu vou dizer, tem melhorado a qualidade do meu sono e do meu estudo. Gente, eu coloco lá o volume que eu quero de chuva, com ou sem trovão, com vento ou sem vento. Cara, ficou aquela sensação, tá um dia lindo lá fora, mas eu estou escutando aquela chuva e pensando, que dia bom para estudar com essa chuva. Sabe? Hã? Pois é. Depois eu desligo aquilo ali e vou para a rua, né? Mas, gente, isso aí é muito bom mesmo. Isso abafa sons de fora, isso ajuda a gente a desconcentrar. É muito bom. É a música clássica da natureza, né? Que é genial. Dica. Outra coisa simples. Gente, eu não sei se vocês já tentaram, mas podem, quando tiver um aluno diz assim, gente, eu não consigo estudar, não consegui, não custa nada colocar lá no quadro para eles. Tampão de ouvido, principalmente de silicone, mas pode ser de espuma. Pode comprar em ferragens, qualquer coisa para ruído em ferragens, lojas de material esportivo, loja de material ortopédico. Gente, isso aqui pode revolucionar a vida de estudo de vocês ou dos alunos de vocês. Eu acho também como os barulhos de chuva do negócio. As coisas podem ser associadas, mas ajuda muito. Sobre o horário de estudo. Tem aquela regra de ouro, né? 2 regras de ouro, que diz assim, primeiro o dever, depois o lazer. Essa é uma. Outra regra que diz assim, quanto que eu tenho que estudar? Todos os dias. 1 hora, sei lá. Mais ou menos assim. Se escuta principalmente no ensino médio, né? Gente, a minha experiência tem me levado para um outro lado. Tem me levado o seguinte, para a gente conseguir estudar, que é aprender por conta própria conteúdos inéditos, a gente tem que estar num grau de concentração altíssimo. E talvez uma boa estratégia seja a gente tentar fazer uma tabela para conhecer a nossa rotina, marcando nossos tempos de aula, de trabalho, nossas refeições, nossas atividades extra-classe, o tempo que a gente gosta de fazer as coisas que nos são importantes, o tempo que a gente gasta com deslocamento e preparação para atividades, o tempo que a gente nota que ao longo do dia a gente está muito cansado, por exemplo, depois de dar não sei quantas aulas, a gente tem um intervalo depois do almoço. Então eu vou estudar um artigo. Calma aí, a gente está cansado. Então tem um momento da nossa rotina que é um descanso importante. O sono. E depois disso, se a gente conseguir colocar isso numa tabela, a gente vai ter algum horário que sobra. Pode ser pequeno. Mas é um horário que sobra, que ele está livre até mesmo do lazer e do descanso. Ou seja, é uma oportunidade na minha rotina que provavelmente eu vou estar com um grau de concentração maior para render muito no estudo. Poucas horas de alto rendimento. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo que eu costumo colocar para os alunos, que era o exemplo que eu tinha mais pronto, que está bem detalhado. Só para vocês verem bem rápido. Aulas
refeições. A atividade extraclasse desse aluno era cursinho. Eu tenho bastante esporte, porque ele treinava. É um aluno, né? Bastante coisa de computador, colocar o lazer dele. Descanso, preparação. O que essa tabela leva o aluno a perceber? Aqui ele tem uma rotina de aulas manhã, tarde, à noite ele gosta de relaxar fazendo as suas atividades, no final de semana ele também, mas eu tenho alguns horários ali que estão livres, que são horários que ele fica matando o tempo. Nesse caso desse aluno, ele acabou fazendo assim com a rotina dele. Olha aquele horário ali, domingo, depois do futebol na televisão. Um horário morto do dia dele, que se ele for tentar estudar, provavelmente ele vai ter um alto rendimento. Se ele fosse tentar estudar depois do almoço no domingo, ele poderia até tentar, mas o rendimento dele ia ser muito mais baixo. Muito mais baixo. Porque ele está acostumado a estar no computador. Então, a gente tem que partir da realidade para chegar no ideal. A gente parte da realidade fazendo pequenas adaptações. Já tentaram fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar, para ver como é que é? Aquela coisa maravilhosa. A gente chega lá na nutricionista, daí a nutricionista vem, né, e diz o seguinte, tu quer mudar a tua alimentação? Sim. Então eu vou te dizer a alimentação ideal. Qual que é? Daí ela mostra aquela desgraçada da pirâmide alimentar, que é tudo que eu não quero. E ela diz assim, faz isso. Daí a gente pode até pensar com boa vontade, vou tentar durante uma semana. Daí quando tu come alface, iogurte, maçã, diz assim, mas cadê a costela gorda? A costela gorda é um ponto aqui, ó. E olhe lá. Não, mas eu vou só no alface, iogurte e maçã. Alface, iogurte e maçã. Bom, um dia tu está passando, sente aquele cheiro de churrasco. Diz, cara, eu não fui feito para essa pirâmide alimentar. Eu fui feito o quê? Para uma tora alimentar, sei lá o quê, velho. Eu vou comer o que for. E daí tu vai lá e chega para o nutricionista. Não conseguiu. Faltou força de vontade. E a gente até pode pensar. Faltou força de vontade. Isso que os alunos pensam. Sabe por que eu não estudo? Todo mundo diz que eu tenho que estudar. Ninguém ensinou ele a estudar. Então ele tenta estudar e não consegue. Mas ele pensa, o problema é que eu sou burro. O problema é que eu não sou tão bom quanto acham que eu sou. Lê um artigo, faz não sei o quê, faz a pesquisa. Na verdade, eu não sou tão bom quanto acham que eu sou. O cara começa a sobreviver. Mas lê mais, vai lá, vai, te puxa. Mas eu não consigo me motivar, eu acho que eu sou vagabundo. E uma massa muito grande dos alunos do ensino médio saem com essa noção, que em relação aos estudos, eles são burro e vagabundos. Olha que dois conceitos ótimos. Mas é fato. Quando eu falo isso em palestra, eu falo tudo, eles se reconhecem, né? Mas notem que se eles tentarem um horário melhor, talvez eles notem que tem uma motivação maior. Isso aqui não vai bastar, né? Bom, aqui só um exemplo de uma pessoa com uma rotina. Seja trabalho nos 2 turnos, estudo, digamos que sobre só o final de semana. Talvez para a gente fazendo nossa tabela, se a gente tem nossos estudos, sobre pouco. Mas é um horário de estudo que eu vou poder render bastante. E isso começa a nos motivar e faz o estudo tomar outros espaços. Cada um tem que se fazer a sua tabela de horários. É um alerta também. Não digam para os alunos qual que é o horário que eles devem estudar. Eles têm que conseguir encontrar o horário deles. A rotina das pessoas são diferentes. Não tem como botar regra mesmo. Só que a gente tem que dar a receita do bolo de como fazer a atividade. Então eu vou colocar aqui um método de estudo que eu acho que não pode ser mais intuitivo. Leitura panorâmica, marcar e sublinhar, fazer anotações e exercícios. Se a gente conseguir trabalhar isso em sala de aula com nossos alunos, gente, eles... Primeira vez difícil, segunda vez difícil, depois eles começam a engrenar. É fazer o seguinte, eu vou demonstrar aqui com um texto qualquer. Digamos que eu tenho esse texto. A primeira etapa seria fazer uma leitura, aqui não está aparecendo muito bem, mas tem algumas partes em vermelho. É como se fosse fazer uma leitura por cima, só para ficar com uma ideia. Esse artigo é longo, é curto, tem gráficos, é familiar, não é familiar, tem muitos dados, tem poucos dados. Fico com essa ideia geral. Na introdução diz mais ou menos isso, o desenvolvimento fala mais ou menos aquilo, depois ele apresenta alguns dados, depois na conclusão eu não entendi direito. Tudo bem. Uma primeira fase de reconhecimento do material. Depois a gente pede para que os alunos leiam, marcando com colchetes os trechos mais importantes. Por que com colchetes? Porque se a gente diz para sublinhar, a nossa tendência é, lendo alguma coisa que a gente não conhece, sublinhar tudo. Principalmente as mulheres, né? Sublinha tudo.
e fica aquele material completamente sublinhado. O que é mais importante? E tu olha aquele material, tudo. Tudo é mais importante. Bom, se tudo é mais importante, o que eu vou colocar no meu resumo? Se eu chegar a fazer tudo, ou mais um pouco, né? Tudo e mais um pouco. Gente, o melhor é pedir para marcar os trechos mais importantes e depois voltar nesses trechos e sublinhar só o que é a palavra-chave. Gente, isso aqui é muito bom, porque a gente acaba sublinhando menos e acaba sublinhando só os conceitos mais importantes dos trechos mais importantes. A gente está preparando uma boa ficha de leitura, uma boa anotação sobre esse material, que não vai ser nada mais do que eu ver em cada trecho quais são as palavras e agrupar elas com flechas ou com alguma explicação. Lendo aquelas palavras, a gente lembra dos trechos, lembrando dos trechos, a gente lembra do texto. E depois de fazer isso com um artigo, ou com um livro, ou com um capítulo, a gente consegue, lendo essa ficha, a gente ter realmente qual que é toda a linha de raciocínio que a gente conseguiu fazer daquele material. A minha convicção é que, pelo menos, assim, esse é o jeito que eu encontrei de estudar meus livros lá da filosofia. Principalmente ali no mestrado e depois no doutorado, tinha que fichar lá, eu fiz o doutorado sobre o Kant, sobre a relação entre moralidade, autonomia e educação em Kant. Então, eu tive lá que fazer ficha de leitura da crítica da razão prática. Fundamentação da metafísica dos costumes, grandes partes lá da crítica da razão pura, sei lá, mas, gente, são livros impenetráveis, né? E eu fui fazendo isso capítulo a capítulo, eu consegui fazer essas fichas, eu não sei, mas inicialmente eu pensava que era impossível, que eu ia me atirar do penhasco. Vocês estão entendendo? Aqui eu tenho alguns exemplos de anotações minhas, de quando eu fiz o segundo vestibular, só para ter uma ideia. Cada um faz do seu jeito, eu coloquei ali uns desenhos, coloquei umas flechas, tá? Anotação, viu, gurias? Não precisa ser tudo bonitinho, caprichadinho, com caneta com cheirinho de uva, esse tipo de coisa. Vocês podem colocar de um jeito que vocês entendem. Como eu sou guri, eu coloco tudo bagunçado assim, mas meio que eu me entendo. No computador, é só para lembrar isso aqui do computador. Gente, tudo que a área da neurociência aplicada à educação comprova que a gente aprende mais fazendo anotações à mão. É um trabalho extremamente mais complexo do que tec, 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 clique, 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 letras que não são familiares, colocadas ou copiadas ou digitadas de um lado para outro. É completamente diferente a minha letra, a minha utilização do espaço, a minha utilização da força, o movimento do meu... Gente, é um trabalho que não tem comparação. Então, no computador, só se for para passar limpo, que ficaria muito confuso à mão. Imagina eu, daquele jeito, tentando fazer essa linha de tempo à mão. Não dá. Então, o Excel me ajudou ali para fazer assim. Eu fiz no Excel isso aí. Gente, o último passo, a gente colocar a prova que a gente aprendeu ou não. Pode ser com exercícios, essa palavra exercício significa qualquer tipo de atividade para ver se eu aprendi ou não. Pode ser uma conversa com o professor, uma conversa com um colega, pegar as anotações do colega, tentar entender uma ficha de leitura de outro, procurar alguma coisa a mais, ver o que eu não aprendi e o que eu já aprendi. Ah, mas eu acho que eu não entendi direito. Estou no exercício. O que eu faço? Faço uma leitura panorâmica, marco e sublinho o que faltou, volto para minhas anotações, completo a minha ficha. Gente, se eu for fazendo esse ciclo, numa hora eu vou ter um estudo bem feito sobre o material. Passar essa orientação simples, no nosso tempo em sala de aula, com o material que a gente já vai trabalhar, pode ser um modo de fazer da aula expositiva se transformar numa oficina, local de prática, de estudo. E com base nas anotações dos alunos, pedir para que eles digam as dúvidas, façam perguntas, troquem as anotações. Se a gente fizer isso, literalmente, os alunos vão estar tendo papel ativo no aprendizado do conteúdo que a gente entregou para eles. E a gente vai ter um papel de orientador dentro disso. Não precisa ser feito em toda a aula, mas talvez pelo menos uma. Por que não, em uma aula, ensinar eles sobre como ler um artigo, com um exemplo de artigo que eles vão poder trocar as anotações, e eles vendo que, fazendo isso, eles conseguem progredir, mesmo sem o professor ter dito. E depois a gente poder dizer, gente, sabe aquelas coisas que a gente tem para ler? Façam isso. Sabe quando? No horário que vocês matam tempo. Então, nota como essas ferramentas, elas ajudam a motivar os alunos, formar pessoas com autonomia e incentivar, no final das contas, a pesquisa. Eles têm as ferramentas, basta chegar lá e botar em prática. Então, quando for estudar, lembrar de dizer para eles essas 4 etapas. Eu acho que é um bom caminho inicial da receitinha básica. E, para finalizar, coisas que eu costumo
dizer, né? Dizer para os alunos que a gente está ali para ensinar eles, mas eles não podem depender da gente. Colocar a gente na posição de pessoas que estão ajudando eles a desenvolver autonomia. Dizer para eles inserirem o estudo na rotina. E se eles não estudarem fora de prova, de períodos de prova, que eles estudem pelo menos 2 vezes por semana, encontrem alguns horários como se fosse uma academia, ou natação, ou qualquer outra atividade que fosse uma prática, que eles tenham a prática do estudo em casa, para eles ficarem mais fortes nisso e poderem se qualificar quando saírem da universidade. O essencial para desenvolver autonomia no aprendizado, no final das contas, são coisas simples. A gente aprender que a gente tem que se organizar a nossa vida, não só dos alunos, mas a nossa vida, sem excesso ou falta de lazer, quem dera, sem excesso ou falta de descanso, mas também sem excesso ou falta de estudo. A gente poderia colocar sem excesso ou falta de trabalho. Mas, na realidade, a gente tem que viver numa busca de equilíbrio. É nesse equilíbrio que a gente vai conseguir ter uma capacidade maior ou menor de controle dos cavalos, sem exigir demais do que eles podem nos dar, e assim desenvolvendo cada vez melhor um controle sobre eles. E essa questão das anotações, colocar sempre para eles que eles precisam fazer anotações e colocar a prova com exercícios, seja quais exercícios forem. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tenho aqui, ali, se vocês quiserem manter contato comigo, eu acho que o melhor é pelo Face. Se vocês quiserem pegar e adicionar, vai ser um prazer muito grande manter contato. Eu tenho alguns livros que eu deixei com o pessoal aqui do Instituto Federal Farroupilha, sobre iniciação científica para jovens pesquisadores. É um livro de passo a passo, com ferramentas para um aluno que nunca fez pesquisa fazer sua primeira. E também livros relacionados à didática dessas oficinas de estudo e formação de hábitos de estudo dos alunos. Só para deixar anunciado, senão não me esqueço de falar. Acho que é isso, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa sorte para a gente. Obrigado.